Oi, gente, meu nome é Júlia Meu nome é José. e a gente veio aqui até Contagem, na Casa de Repouso Guiar, para falar um pouquinho do nosso trabalho que é Alzheimer. Nós somos do grupo 3 e nós ficamos responsáveis pelo trabalho de tecido nervoso e escolhemos o Alzheimer como uma proposta do nosso trabalho. Oi, gente. A gente está aqui com a Rayane. Ela é enfermeira responsável por essa casa de repouso. E a gente vai estar fazendo algumas perguntas relacionadas ao cotidiano das pessoas portadoras de Alzheimer. Quando a família começou a perceber a falta de memória, principalmente para acontecimentos recentes? Geralmente os idosos, quando chegam aqui, as famílias relatam que eles começam a esquecer um fogão ligado, às vezes sai para ir comprar alguma coisa, esquece o caminho para voltar, esquece de tomar uma medicação, esquece que já tomou banho, que já fez uma refeição, então acabou de almoçar, não, eu não almocei ainda não. E são esses pequenos sinais assim que eles começam a perceber que tem alguma coisa errada. Aí geralmente procuram, né, o médico e já faz o diagnóstico. Começa com o diagnóstico de demência, uma demência senil, depois eles vão realmente investigando e percebem que é o Alzheimer. Qual o contato deles com os familiares? Eles recebem visitas com frequências ou houve o abandono de algum paciente aqui? Todos eles são acompanhados pelos familiares. Aqui no lar a gente tem visitas todos os dias, de segunda a domingo, a partir das 14 horas. Todos eles recebem visitas. Hoje não tem nenhum idoso que é abandonado, não. E você sabe o histórico de hipertensão, diabetes, obesidade, abuso de álcool, tabagismo em algum dos pacientes? Nós temos, vou citar um, para ficar mais fácil. Hoje, por exemplo, o seu Eustáquio, ele tinha um abuso de álcool muito grande. Começou com uma demência alcoólica e aí depois eles chegaram no diagnóstico de Alzheimer. Então, dele foi abuso de álcool. A grande maioria que tem diagnóstico de hipertensão, diabetes não. Diabetes os que têm Alzheimer não tem nenhum que tem esse diagnóstico de diabetes, não. Mas hipertensão tem, o diagnóstico de depressão também tem alguns. Parkinson também tem. São esses geralmente os diagnósticos relacionados. Os pacientes possuem dificuldade para realizar tarefas que antes eram algo comum para eles e tranquilo, como, por exemplo, escovar os dentes? Sim, aí depende, né, do grau que já está o Alzheimer. A dona Eponina, que está sentadinha ali também, por exemplo, quando ela chegou aqui, ela já tinha mais mobilidade, ela ainda mexia os braços, mexia as pernas. Hoje ela já está com quadro de atrofia, né, já tem dificuldade para engolir, então ela não consegue mais ter ela mesma pegar a alimentação, comer. Eles vão debilitando, né, ao longo do tempo. Então, eu tenho idoso que anda, caminha e faz todas as suas atividades, e eu tenho idosos que já são muito dependentes, né, e depende do grau que eles estão aí. Algum paciente apresenta agitação, ansiedade, agressividade e insônia? Isso é um quadro geralmente do início do Alzheimer. Quando é um diagnóstico recente, geralmente o quadro de agressividade é a primeira coisa que a família relata. O paciente muito agressivo, bate, xinga, não quer tomar banho, não quer comer, fica confuso em relação a onde ele está, o que está acontecendo. Então, esse quadro de agressividade, geralmente, no início do Alzheimer, ele acontece. Depois, eles vão ficando mais engraçadinhos, né? Aí começa a esconde uma coisa, guarda uma coisa na bolsa, guarda uma coisa, pega a roupa do fulano e acha que é dele. Aí começa a ficarem mais engraçadinhos, mais tranquilos, né? E também começa, entre as medicações certinhas, né? Vai fazendo os ajustes de medicação, vai ficando mais tranquilo de trabalhar com eles. Mas, geralmente, quando está iniciando o quadro, eles têm esse comportamento mais agitado, mais rude. Algum paciente, você conseguiu observar se houve redução do interesse por alguma atividade de passatempo que era algo rotineiro para eles, que coisas que eles gostavam de fazer? Por exemplo, algumas idosas gostavam às vezes de bordar, de fazer crochê. Perdeu o interesse por alguma coisa assim? Aí eu tenho dois casos. Eu tenho a dona Lígia, que perdeu o interesse. Na verdade, ela não tem mais paciência de ficar sentada para fazer uma atividade. E antes a família relatava que ela gostava muito de trabalho manual, dessas coisas. Agora ela não tem mais paciência para ficar ali sentada fazendo. E eu já tenho idosos que queriam estar fazendo, mas não conseguem mais. Igual a questão do crochê, né? Não tem mais a mobilidade, a visão, né, para fazer. Mas ainda lembra que fazia crochê. Então, se você conversar, nossa, eu era costureira, eu fazia isso, fazia aquilo. Ainda tem esse diálogo. E como que é a questão da lembrança do passado ou alucinações presentes agora? Aí eles confundem muito o que está acontecendo agora com o que aconteceu antes. Eu tenho idosa aqui, igual eu já comentei com vocês antes da gente começar a entrevista, que ela fala que os pais dela morreram, mas agora eles ressuscitaram e eles moram aqui do lado. Então ela fica com essa alucinação, preciso ir ali ver minha mãe, preciso ir ali ver meu pai tá precisando que eu vou lá fazer almoço para ele. Tem essa confusão. E tem outros que já entendem que estão numa clínica e estão fazendo um tratamento. Então varia muito também, né? Eles confundem muito coisas também. Ontem fulano veio me visitar, fulano já morreu. Fulano estava aqui conversando comigo, fulano mora muito longe, não veio ainda.
Então, eles têm essa confusão de tempo e espaço. O paciente utiliza algum medicamento para auxiliar na memória? Todos eles usam, né? Assim, alguns o médico já até suspendeu, porque já não tem mais efeito, né? Mas a memantina, tem os que usam olanzapina também, que é para, né, ajudar nesses quadros de alucinação, quetiapina, risperidona, todos eles têm esses medicamentos, donepezila, são medicamentos bem comuns para eles que têm Alzheimer. Algum paciente teve alteração do apetite? Olha, eu não sei ter um parâmetro para comparar como que eles alimentavam antes de vir para a instituição. Mas tem alguns idosos que desde quando eu cheguei aqui, alguns deles já emagreceram muito por conta de redução de apetite mesmo. Eles às vezes até comem bem, mas não engordam. E tem outros que realmente já começam a ser mais seletivos com as coisas que eles vão comer. A gente tem, por exemplo, a dona Geni, que se tem carne moída na comida, ela acha que é sujeira, então ela não come. Então, eles começam a ficar um pouco mais seletivos com as coisas que eles estão comendo. Tem uns que gostam mais do doce, tem uns que gostam mais do salgado. Aí varia muito. E sobre agitações noturnas, eles trocam o dia pela noite? Hoje, todos os nossos idosos, eles têm um acompanhamento da médica geriatra e do médico psiquiatra. Então, a medicação deles está bem controladinha. A grande maioria toma medicamento para dormir. Então, eles têm uma noite de sono tranquila. É claro que estão medicados. Os que não são medicados, né, que não tomam esses medicamentos para dormir, geralmente eles dão uma acordada de madrugada, ficam um pouco mais agitados, mas depois voltam a dormir. De trocar o dia pela noite, eu não tenho ninguém aqui, não. A gente vai fazer uma pergunta agora sobre os cuidados que a pessoa com Alzheimer necessita. Por exemplo, há uma motivação da equipe ou da família para desenvolver atividades e autonomia nos afazeres deles? Aqui no lar, todos os familiares, na verdade, quando trazem um idoso para cá, que a gente fala do nosso quadro de profissionais, eles querem que o paciente melhore, né? Embora a gente saiba que o Alzheimer é uma doença que ele é degenerativa, né? Mas todo mundo tem esperança de que vai melhorar. Aqui no lar a gente tem a terapia ocupacional. Ela vem toda semana e traz uma atividade diferente para eles, para trabalhar mesmo a questão do cognitivo. Então, às vezes tem pintura, tem colagem, tem exercício que eles têm que ficarem combinando, tem quebra-cabeças, ela vai fazendo essas atividades para ir estimulando eles. Tem a fisioterapia também, que trabalha muito essa questão motora, né? Para eles não esquecerem os movimentos, né? Não ficarem muito atrofiados também. Então, a gente vai desenvolvendo essas atividades aqui com eles. É o que a gente consegue, né, fazer para dar uma qualidade de vida melhor também. Um namoro? Não, eu gosto do Juma, gosto mesmo dele, muito. É, do seu namorado? Mas não deu certo. Não deu certo? Qual que é o nome dele? Eu não sei. Você esqueceu? Mas depois você arrumou outro namorado? Tá cheio de homem bonito? É, você tá muito vaidosa. Você tá tão bonita. É, você tudo arrumou um arrumada. namorado facinho. Cheio dos olhos. Vai não? Não. E a senhora tem filhos, dona Lívia? Tem, A senhora tem filhos? tem, Quantos filhos a senhora tem? tem 3. 3? Como que eles se chamam? Esqueceu? Ah, tá bom, não tem problema não, né? Irmãos, a senhora tinha irmãos? A senhora tem irmãos? A senhora tem irmãos? Tem? Eu sou mãe. A senhora é mãe? É. De 3 filhos, não é? É. E neto? A senhora tem neto? Os netinhos? Tem um tantão de netinho? Tem. Que chique, hein? É. Tudo. Tem. Aqui a senhora. A senhora, como Maria José, mas me conta a história, seus pais ressuscitaram? Foi E onde que eles moram? lá no bairro do Cidel. Ah, é aqui perto. É, aqui perto. Aqui pertinho. Mas você vai lá visitar eles? Eu moro com esse, que eu não casei, né? Você mora com eles? Não moro. Ah, entendi. Mas por que a senhora tá chorando? Ah, muita coisa, esse menino me fez raiva. Quem te fez raiva? Mas não precisa chorar não, já passou. Então, dá um tchau pra Dá galera. um tchau, Lia. Dá um tchau aqui pra câmera. Tchau. Manda um beijo. Tchau. Fique com Deus, viu, Zilda?